Amém, irmãos? Se assente no seu lugar, irmãos, aí. Bate palmas para Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, nós vamos falar hoje sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Esse texto aqui de Isaías 53 é uma visão profética que o profeta Isaías está tendo acerca do sofrimento de Cristo. Então, ou seja, ele está tendo aqui uma visão profética acerca daquilo que Cristo ia passar e enfrentar. Por isso, irmãos, o profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico. Ou seja, ele tem visões, revelações acerca do sofrimento de Cristo. Uma coisa chama bastante a nossa atenção. Esse capítulo 53, ele vai definir, irmãos, toda a base. Ou seja, ele vai falar, irmãos, que Cristo iria dar sua própria vida em sacrifício pelo povo. Ou seja, por todas as nações. Ou seja, cumprindo assim o seu ministério de sacerdote. Irmãos, nós conhecemos muito bem a história. Nós conhecemos muito bem o sofrimento de Cristo que Ele passou, que Ele enfrentou por mim e por você na cruz. Glória a Deus, aleluia. O sofrimento de Cristo, irmãos, nos trouxe liberdade, nos trouxe o quê? Vida. É por isso, irmãos, que Martim Lutero, ele fala que todos os cristãos deveriam recitar, ou seja, este capítulo de Isaías 53. Por que ele fala isso, irmãos? Porque aonde está falando sobre Cristo, sobre o sofrimento de Cristo. Aleluia! Ou seja, ele está falando daquele, irmãos, que Cristo ia enfrentar, ou seja, passar. Por quê? Porque ele precisava passar por isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que o Pai, ele olha lá de cima, não vê sequer um justo. Ou seja, que fosse capaz de enfrentar a cruz. Aí é preciso, irmãos, ele enviar o seu filho. Para quê? Para morrer na cruz. Onde começa tudo? Começa no Éden. Ali nos vai surgir o pecado, ali o homem, ele vai perder, ele vai ser destituído da glória de Deus, ele vai perder, ele vai se afastar, ele vai se esconder, ele vai errar o alvo, porque errar o alvo ali é o que? Pecar. Isso vai acontecer e é preciso trazer o homem de volta. Qual é o jeito, qual é a forma de trazer o homem de volta? Cristo morrendo na cruz, enfrentando a cruz. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Irmãos, eu acho aqui interessante que Isaías, ele está tendo uma visão. Cristo ainda não tinha vindo, mas Isaías está tendo uma visão profética. E nessa visão profética que Isaías está tendo, ele está ali vendo o sofrimento de Cristo, vendo que Cristo ia passar, ia ter que enfrentar. Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, os estudiosos, eles consideram a coluna principal do Evangelho, ou seja, está baseado na morte e na ressurreição de Cristo. Oh, maravilha! Sim, meu Pai. Irmãos, é para pensar. Quando nós lembramos a morte do Senhor, lembramos a ressurreição do Senhor, isso mexe conosco. Aleluia, Shofar. O amor dele tão grande, tão grandioso. Ou seja, não tem altura nem profundidade, ou seja, não tem como medir.
quão grande é o amor do Pai para comigo, para com você. Verdade, Jesus. Aleluia. Por isso que ele disse que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Oh, glória, 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 Mas o profeta, ele vai descrever de forma profética o ministério árduo e o trabalho de Jesus na Palestina. O profeta, ele descreve de forma real, em cores vivas, o sofrimento de Jesus no Calvário. Parece que Isaías, irmãos, ele estava lá assistindo, presenciando ali o sofrimento de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías, ele era considerado, irmãos, um profeta que não tinha muito crédito. Ou seja, as pessoas, irmãos, via Isaías profetizando. Isaías, ele vai ser o profeta que ele vai profetizar acerca do futuro. As profecias de Isaías não se cumpriam naquele momento, mas eram profecias futuras. Então, por esse motivo, as pessoas não davam crédito às profecias de Isaías. Porque as pessoas iam ele profetizando, tendo visões, e ele relatava ali as visões, falava às pessoas, mas não está acontecendo nada. Por quê? Porque Isaías, irmãos, ele era aquele profeta que tinha visões futuras. Glória a Deus. Ou seja, que iria acontecer. E aqui está uma visão profética acerca do que iria acontecer. Aleluia, Deus. E ele está contemplando, vendo todo o sofrimento de Cristo. Ele está vendo aqui o sofrimento. Olha que interessante, irmãos, que ele também, irmãos, ele vai ter visões acerca da ressurreição de Cristo. É por isso, irmãos, que 1 Coríntios, capítulo 2, versos de número 2, Paulo descreve bem claro. Paulo, ele fala, irmãos, acerca do principal. Antes de tudo, ele vai dizer: olha, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Não, segundo as Escrituras, o que foi sepultado, ele ressuscitou. Aleluia, Jeová. Quando nós olhamos, irmãos, para a história de Israel, nós percebemos que tudo, irmãos, estava em torno do Messias. Tudo que o povo fazia, irmãos, lá no Egito, no deserto, nós vemos ali, irmãos, eles construindo tenda. Nós vemos ali, irmãos, eles matando o que? Cordeiro ali. Glória a Deus. Quando você olha para a história do santuário que eles construíam ali, eram feitos, os sacerdotes, quando eles entravam ali no templo para oferecer ali sacrifício, o sacerdote, irmãos, ele tinha que lavar as mãos. Ei, Jeová. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos lá, irmãos, olha que interessante. Quando Cristo, antes dele ir à cruz, quando ele está sendo o quê? Julgado ali, quando ele está sendo o quê? Irmãos, apresentado ao povo para ser condenado, Pilatos, ele vai fazer o quê? Vamos lá, vocês são inteligentes. Ele vai fazer o quê, irmãos? Glória a Deus. Ele vai lavar as mãos e vai entregar Jesus. Vai ou não? Vai ou não? Ele lava as mãos? Sim. Irmãos, olha que interessante. Esse ato o sacerdote fazia. Irmãos, quando eles construíam ali no deserto, eles construíam ali santuários, eles construíam ali, irmãos,
lugar, tenda, para que o povo pudesse ali oferecer, ofertar. O que o povo fazia, irmãos? Ali eles tinham um lugar dentro daquele santuário chamado lugar santíssimo. Esse lugar, irmãos, só por ele tinha cortinas. Esse lugar, irmãos, o sacerdote não poderia entrar lá de qualquer maneira, não. Porque as pessoas traziam uma oferta até o sacerdote. Aleluia, Deus. Isso poderia ser um animal, poderia ser uma pomba, etc. Eles levavam ali uma oferta. Chegando ali, irmãos, eles no pátio, eles apresentavam, entregavam para o sacerdote. O sacerdote colocava as mãos na cabeça da pessoa e ali, irmãos, faziam uma oração e pegava aquela oferta e levava para ofertar lá dentro do santuário. Aleluia! Glória a Deus. E quando esse sacerdote, irmãos, ele levava, ele entrava no lugar santíssimo e lá, se fosse um animal, ele tinha que sacrificar aquele animal, derramando o sangue daquele animal, oferecendo como perdão do pecado daquela pessoa que levou a oferta. Glória a Deus. Aleluia. Isso está mostrando para quem, irmãos? Para Cristo. Glória a Jesus. Todos os atos que eles faziam ali, apontando para quem? Para Cristo. Aleluia, Deus. Ou seja, que ele iria entregar a sua vida. Iria o quê? Derramar o seu sangue para quê? Para perdão dos nossos pecados. Eita, glória. Irmãos, e uma coisa chama a atenção, que ali existia cortinas. Olha que interessante. Essas cortinas, irmãos, que existiam ali, eram o quê? A pessoa não podia passar para dentro. Somente os sacerdotes podiam ter acesso ali. Aleluia. Ou seja, aqueles que estavam em plena comunhão. Mas quando Jesus, irmãos, ele morre na cruz, Deixa eu falar. diz a Bíblia que o véu de quê? Do templo faz o quê? Rasga. Ou seja, irmãos, agora não é preciso mais daquele sacerdote, agora abre o acesso direto, a pessoa pode entrar direto, tem acesso direto agora ao Pai. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus na terra. É por isso, irmãos, que Paulo ele disse: mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, olha, a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles, irmãos, que é salvo, ela é o poder de Deus. Por que Paulo, irmãos, ele com tanta inteligência, ele disse que a mensagem da cruz, ou seja, falar sobre o sofrimento de Cristo na cruz, do que ele sofreu, do que ele enfrentou, do que ele passou, É, papai. Aleluia. é loucura para aqueles que perecem. Por que ele disse isso? Irmãos, olha, você há de conver os judeus. Eles esperavam, irmãos, um Cristo que libertasse eles do Império Romano. Ou seja, Roma exercia um fardo pesado sobre eles. Roma, irmãos, dominava eles. Então eles esperavam que um judeu ou seja, um Cristo que libertasse, que lutasse, que libertasse eles daquele jugo, daquele Império Romano. Verdade, Jesus. Só que ao contrário, o Messias que vem, irmãos, ele vai para a cruz. Glória a Deus. Eles não esperavam isso, eles queriam que o Messias que viesse, enfrentasse ali o Império Romano, destruísse o Império Romano, acabasse com o Império Romano. Só que o Cristo que vem, ordem inversa. É, Deus. Ele vem para quê? Para morrer na cruz.
Ele vem como um cordeiro Ei. para morrer na cruz. Por isso Paulo, ele olha e fala, loucura, eles ficaram loucos, mas esse não é o Messias que nós esperamos, não. Glória a Jesus. O Messias que nós esperamos é aquele que luta, é aquele que vai para cima, aquele que acaba com esse império romano que é horrendo, que nos destrói. Aleluia. Quer ver que é verdade, irmãos? Olha como Cristo ele vem na ordem inversa das coisas. Quer ver que é verdade? Onde surgiu o pecado? Vamos lá, vocês são inteligentes. Onde surgiu o pecado? Aonde? Oi? Na onde, irmãos? De onde surgiu o primeiro pecado, irmãos? No jardim? No céu? No céu. Glória a Deus. Irmãos, o que tem no céu para surgir o pecado ali? Quem pode descrever a beleza do céu? O que tem ali, irmãos, para fazer ali aquele anjo se rebelar, querer ser mais do que a Deus? O que tem ali? Quem pode descrever a beleza? A maravilha que é ali o céu? Mas aconteceu aonde? No ambiente puro. Correto? Puro. Glória a Deus. Vamos lá. E na raça humana? Aconteceu na onde? No Éden. Verdade. Irmãos, olha, quem pode descrever, falar sobre a beleza do Éden? O que tem no Éden ali de impuro? A Bíblia fala, irmão, sobre que o Éden era um lugar de delícias. Era um lugar o quê? De comunhão, lugar de quê? De maravilhas. Glória a Deus. Mas o homem pecou ali, irmãos, naquele ambiente. Ambiente de maravilha, ambiente de comunhão. Ali surgiu o pecado ali, o homem peca na raça humana ali, o homem peca ali no Éden. Quer ver, irmãos, que é ordem inversa? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe como era a cruz, irmãos, para eles? A cruz, irmãos, era para malfeitor. A cruz era para quem? Para ladrão. A cruz, irmãos, era para bandido. A cruz, irmãos, era para criminoso. Quem morresse na cruz, irmãos, naquela época era o que? Era ladrão, era mais o que? Criminoso, era o que? Indigno, era mais o que, irmãos? Era malfeitor. Glória a Jesus. Mas quem morreu lá? Quem, irmãos? Jesus. Jesus. Olha a ordem inversa dos fatos, das coisas, irmãos. Ou seja, ele vai resolver, irmãos, olha, é mais ou menos assim, ele fala, olha, o pecado surgiu no ambiente puro, mas eu vou resolver no ambiente impuro, eu vou resolver o pecado, aonde eles falam que é para maldito, é para malfeitor, mas é lá que eu vou resolver o problema do pecado, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Xarapandarapandarapandarapai. Irmãos, o sacrifício realizado por Cristo na cruz foi completo e suficiente, irmãos, para a redenção do pecador. Olha que interessante, irmãos. Foi completo e suficiente para a redenção do pecador. Não precisa acrescentar mais nada, porque o sacrifício dele na cruz é o suficiente, irmãos, para a redenção do pecador. Por isso, irmãos, nós temos que proclamar ao mundo a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Você precisa, eu preciso, nós precisamos proclamar ao mundo, dizer para o mundo a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário.
sangue. Aleluia. Irmãos, por isso Paulo, ele resume toda a obra, irmãos, redentora de Cristo. Por quê, irmãos? Paulo, ele vai ter, irmãos, ali revelações. Ele vai, irmãos, viver. Ele vai dizer, olha, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aí ele disse mais: despojando os principados e a potestade, publicamente expôs o desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, olha, enquanto eles pensavam, irmãos, que ali era um fracasso, era uma derrota, ele estava o quê? Triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus, irmãos, traz salvação ao pecador, abre o acesso, abre o caminho de volta ao pecador. O sangue de Jesus purifica a obra de todo mal. Oh, aleluia! Por isso que Hebreus 9:12 nós lemos que Jesus Cristo, não pelo sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por que Paulo aqui, irmãos, o escritor aqui de aos Hebreus, ele está falando que antes, irmãos, era sangue de quê? De bode. Mas o que, irmãos? Ovelha, pomba. Ou seja, eles sacrificavam o animal ali, irmãos, para perdão ali do pecador, do pecado do homem e da mulher. Mas aí ele está dizendo que agora não é mais ovelha, ele está dizendo que agora não é mais pomba, ele está dizendo que agora, irmãos, não é mais um animal, agora é o próprio Jesus, sendo o quê? Sendo crucificado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Hebreus 10:10 lemos sobre o perfeito e único suficiente sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, dizendo: nessa vontade é que tem sido santificado mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Está falando, irmãos, do corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Oi, Jesus. Eles celebravam, irmãos, Páscoa no deserto. Nós tínhamos o que? Festa da Páscoa. Mas o que, irmãos? Da colheita. Tinha vários tipos de festa ali, irmãos, que eles se uniam ali para celebrar. Nada mais era ali, irmãos, do que, eu vou contextualizar para que você possa entender melhor. Nós temos o que? Festa do Pentecoste, festa da Páscoa. Ou seja, eles reuniam ali, faziam o que, irmãos? Celebravam ali. Sabe que eles celebravam ali uma Santa Ceia? Era ou não? Era ou não, irmãos? Era ou não? Jesus celebrou, irmãos, participou da Santa Ceia com os discípulos? Participou ou não? Sim. Sim, irmãos. Glória a Deus. Sim. Tanto o que, irmãos? É sempre para mim e para você. Nós precisamos, irmãos. Aleluia. Ele diz que aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele falou: eu sou o pão vivo. Que desce da onde, irmãos? Ou que desceu da onde? Do céu. Do céu. Por que ele vai usar, irmãos, uma linguagem do pão?
Você come pão, doutor? Come, irmão? Quem não come pão, irmãos? Todos nós comemos pão, não comemos? Por que Jesus vai usar, irmãos, a linguagem do pão? Porque é um alimento, irmãos, diário que o homem come. Por isso ele vai usar, ele diz, eu sou o pão. Ou seja, ele vai trazer para uma linguagem para que o homem entenda. Ou seja, aqui é um alimento, irmãos, básico, que todo mundo come o pão. Por isso que ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que se alguém comer, o que vai acontecer, irmãos? Vai ter o que? Vida. Verdade, Jesus, aleluia. Irmãos, eu quero aqui, irmãos, que você grave isso na sua mente. Você que nos ouve, grave isso na sua mente. Leve isso para a sua casa. A morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe vida. Vida eterna. Nos trouxe de volta. É por isso que você está aqui. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Oh, maravilha, O Deus. sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi perfeito e completo. Glória, Jeová. Olha que interessante, irmãos. Perfeito e completo. Mas por que tudo isso, irmãos, aconteceu? Para a redenção da raça humana. Às vezes você diz, não, pastor, mas eu não pequei, não. Adão pecou. Aí você, mas o que eu tenho a ver com Adão? Com Eva, no Éden? Ele é o representante da raça humana. Por isso que Paulo falou, todos pecaram. Destituíram, foram da glória de Deus. Aleluia. Se ele pecou, ela pecou, irmãos, o pecado veio para nós. Porque ele é um representante, todos. Mas ainda bem, irmãos, que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Verdade, Jesus. Oh, aleluia. Por isso que ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é, quem é esse, irmãos? Jesus. Ele não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. Isso está onde? Em 1 João capítulo 2. Ele disse o quê? O que diz lá? O que diz lá, irmãos? E ele amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Oi? Entregou seu único filho unigênito. Único de gêneros de origem do Pai, ou seja, filho do Pai, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenham o quê? Vida eterna. Vida eterna. Por isso, irmãos, que Gálatas capítulo 1:18, a graça divina transbordou na vida de Paulo, colocando 15 dias na companhia, irmãos, de Pedro, principalmente, irmãos, os 12 apóstolos de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Isso, fica de pé, irmãos, nós já vamos cantar a nossa irmã ali enquanto eu